Vamos lá, agora que nós temos o crime aqui de aliciação para motim ou revolta, né? O que seria aí aliciação para o motim ou revolta? O nome aí, brother, vamos entender uma coisa. Primeiro, a gente vai entender o seguinte, o que é aliciar? Aliciar é convencer, tá? Então quando você fala assim, vou aliciar, é convencer, vou aliciar uma novinha, meu filho, você vai convencer ela, você fala assim, não vou lá pra casa, tem umas coisinhas lá para nós brincar. Então quando você faz isso, você está aliciando, você está convencendo, tá? Então aliciar é convencer. Então o 154 fala, aliciar militar ou assemelhado para a prática de qualquer dos crimes previstos no capítulo anterior. Então tudo que a gente estudou aqui, se o cara aliciar, beleza? Então se o cara aliciar, ou seja, tentar convencer, velho, vamos praticar motim é bom demais, vambora, moço, vambora. Ele está praticando o crime de aliciação para motim ou revolta. Fechado? Detalhe, é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive um civil. Tem como o civil cometer o crime de aliciação de motim ou revolta? Sim, desde que seja ali algo que vai ofender as Forças Armadas, né? Quem é Forças Armadas, professor? Marinha, Aeronáutica, Exército, a mãe. Beleza? Então esse é um ponto importante aí. Fechado? Aí, gente, o sujeito ativo do crime é qualquer pessoa, como eu falei, e o sujeito passivo é o Estado. Esses crimes que a gente está vendo aqui, gente, o sujeito passivo é o Estado. Ou seja, como assim o sujeito ativo? O ativo, você não saiba também, né? Ativo é quem comete o crime, quem pratica a ação. Você fala assim, eu sou ativo. Você é o cara que, né, que broca, é um cara que pratica a ação. Você sou passivo, é o cara que recebe a ação, ou seja, a vítima. Beleza? Então, não sei se você entendeu alguma coisa errada, não estou falando nada disso, não. Eu estou falando que dá negócio da matéria, tá? Então, o ativo é o que pratica a ação, que pratica aquela ação criminosa. O passivo é que está sendo a vítima daquela ação criminosa. Beleza? Aliciação, um detalhe importante da aliciação, que cai muito em prova, o delito ele é formal. Ele é formal, tá? Tem aqui, ó. Bastando a conduta de aliciar, associada à prova da finalidade para se atingir aí a consumação. Ou seja, basta ali eu comprovar a conduta que o cara aliciou para praticar motim ou revolta, por exemplo. Nesse caso, já vai cometer o crime ali, mesmo que o cara não chegue a praticar o motim ou revolta. Então eu chego lá, por exemplo, eu sou militar, eu sou soldado, sou cabo, se você é soldado, eu chego lá e falo assim pra você, brother, vamos praticar um motim, vamos praticar a revolta, tô te aliciando, tentando te convencer. Você fala assim, não vou não. Brother, se houve a comprovação ali, se houver a comprovação que eu aliciei você para praticar o motim ou a revolta, eu já cometi o crime de aliciação, não preciso causar um prejuízo, ou seja, não preciso atingir a minha finalidade, beleza? Que é a finalidade ali de você praticar o motim ou a revolta. O que eu preciso é ter aliciação e associar a prova aí que eu estou aliciando você para uma determinada finalidade, beleza? Show de bola. Então, ponto importante, não é material, é formal. Incitamento, vamos lá, o crime de incitamento. O que é incitar? Existe uma diferença entre aliciar e incitar. Aliciar é convencer. Incitar é o quê? Brother, não sei se eu sou aluno do fundão. Na escola, eu era o aluno do fundão. E na escola, quando a gente brigava, as brigas hoje também é complicada, né? Mas na escola você tem aquele negócio de luta ali pelo espaço, aquela coisa toda. E aí quando você ia brigar na escola, tá todo mundo assim, ó. Na saída eu vou te pegar, na saída eu vou te pegar. E aí todo mundo ficava ali tiçando, né? Vixe, se foi eu não deixava. Ih, falou de minha mãe. Vixe, nossa senhora. Falou de minha mãe, deixava, né? Pode até falar do nome do meu pai, porque tem uma regra. Na escola tem uma regra. Fala assim, não é? Comenta aqui. Se já aconteceu com você, você vai comentar aqui nesse vídeo. Meu brother, existe uma regra, essa é uma regra número 1. Pode falar mal do seu pai. Pode falar mal de sua tia. Pode falar mal de você. Pode te xingar e tudo mais. Mas falar mal da mãe é um erro fatal. Não é inadmissível falar da mãe. Às vezes um menino lá falava assim, ô Davi, filho de rapariga. Então falou de minha mãe, meu Deus do céu. Aí o cara, ó, vou te pegar na saída. Aí você ia na saída, era engraçado que na saída tem uns que faziam uma risca assim com o pé assim, ó. O cara fazia uma risca e falava assim, se você passar aqui eu te bato, passa aqui pra você ver. Tem uns que falavam assim, botava a mão e falava assim, cospe aqui se você for, se for, cospe aqui, se você for, você dá a primeira. A gente falava isso, né? Mas enfim, ficava uma roda de pessoas ali citando, briga, dá porrada da visão, dá porrada nele da visão, faz aquilo lá. Eu não era muito de briga não, sinceramente, mas só pra você entender. Então, dá porrada da visão, vai lá, pega ele. Então isso aí é incitar, cara. Então, aliciar e convencer. Incitar é o que? É provocar ali o cara, entendeu? Para que ele pratique ali o motim ou a revolta aqui no caso. Então vamos lá, incitar, a desobediência e indisciplina à prática de crime militar. Reclusão de 2 a 4 anos. O parágrafo 1 fala, na mesma pena incorre quem introduz, afixa, isso aqui é interessante,
distribui em lugar sujeito à administração militar impressos, manuscritos ou material mimeografado, né? Você não sabe o que é mimeógrafo? É o material mimeografado. Se você for da antiga, você sabe o que é. É um negocinho que roda assim, ó, cara. Sai um cheirinho de álcool. Você cheirava aquele negócio, você ficava doidão na escola. Bom demais. Fotocopiado ou gravado, em que se contenha incitamento à prática dos atos previstos no artigo. Previstos aí no artigo. Então, o que acontece? Presta atenção. Então, eu cito o cara, por exemplo, a desobediência. De citar o cara, por exemplo, praticar um motim ou revolta. Crime militar. De o quê? De incitamento. Mas aqui também está falando que vai ser incitamento o cara que sair distribuindo, por exemplo, panfleto em lugar sujeito à administração militar, ali, cara, com o objetivo ali de causar uma desordem, uma indisciplina. Nesse caso vai ser crime também. Agora, e se for um local que não seja sujeito à administração militar? Aí não há que se falar de crime. Então a pegadinha de prova está aí. Tem que ser em lugar sujeito à administração militar. O que é um lugar sujeito à administração militar? É um batalhão, é um quartel. Beleza? É um local ali onde a administração militar tem a guarda daquele local. Um outro ponto. Suponhamos que os militares estão ali insatisfeitos com as condições de trabalho. Que os militares estão insatisfeitos com as condições de trabalho, aí o cara vai lá, pega, faz um panfleto, e naquele panfleto fala ali sobre as más condições de trabalho, vai falar sobre o salário que é ruim, o cara panfletando. Aí eu te pergunto, vai ser considerado crime militar? Será que é crime militar essa conduta? Aí, meu brother, a gente vai ver aqui agora uma decisão do STF que fala o seguinte, ó, tá aí na sua tela, só confirmar aqui, tá, né? Tá aí, ó. O militar que distribui panfletos em críticas ao salário e à excessiva jornada de trabalho não comete crime de incitamento à desobediência e tampouco o de publicação ou crítica indevida das Forças Armadas. Então, informativo 701 do STF. Então, o cara que faz panfleto para falar das condições de trabalho, não há crime nessa conduta, mesmo que seja em lugar sujeito à administração militar. Fechado? Então anota essa informação, que é informação importante. Vamos aqui para o artigo 156 agora, que vai falar sobre apologia de fato criminoso ou do seu autor. O artigo 156 fala, ó, fazer apologia de fato que lei militar considera crime ou do autor do mesmo em lugar sujeito à administração militar. Perceba que nós acabamos de ver dois crimes aqui que vai precisar dessa questão de estar em lugar sujeito à administração militar. Fica atento com isso. O que é apologia, gente? Apologia é defender uma ideia. Aí pode ser defender uma ideia ou defender o autor dessa ideia. Beleza? Então suponhamos que um indivíduo ele comete crime militar, por exemplo. Um militar lá ele cometeu um crime militar e tal. Um motim, por exemplo. Um grupo de militares cometeu um motim. E aí você vai ficar defendendo esse indivíduo no lugar sujeito de administração militar. Fala assim, ó, velho, Joãozinho fez certo demais, mas Joãozinho é o cara, Joãozinho é top. Você pode ter uma camisa com o Joãozinho, né? Igual que essa de Che Guevara, puta merda, aquele trem. Mas enfim, Che Guevara matador, o cara mais demoníaco que tem, mas tudo bem. O cara faz a camisona, põe estampa, né? Estampa Joãozinho ali no peito e sai fazendo ali apologia aos atos ali, ao Joãozinho, o cara que pratica crime militar aí. Se for em lugar de administração militar, vai ser considerado crime. E se não for em lugar de administração militar? Não há que se falar de crime. Para ser o crime aqui tem que ser em lugar sujeito à administração militar. Beleza? Então é apologia. É tanto apologia de fato que a lei militar considera crime, então vai fazer motim é bom demais, por exemplo, é apologia, defender uma ideia. Né? O que é apologia a drogas? É o cara que defende o uso de drogas. O que é apologia ao sexo? É o cara que defende ali, enfim. Então, apologia é defender a ideia, tá? Então aqui é tanto defender a ideia como também defender o autor dessa ideia. Fechado? Lembrando que tem que ser lugar sujeito à administração militar. E encerramos essa aula aqui. Espero que você tenha gostado. Aula curta, rápida e objetiva. Deixe o seu like. E meu brother, lembre sempre, é tudo nosso, nada deles. Lembrando que eu tenho um material aí com mais de 100 questões, material baratinho para você aí praticar questões aqui de direito penal militar para PM Goiás. O link tá lá no meu Instagram, vai lá e tamo juntos aqui, é monstro, tudo nosso e nada deles.